boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aula de biologia, ainda em citologia. Na verdade, segunda aula aqui. Começando agora a falar diretamente da célula. A gente já viu dos microscópios, como é que o microscópio vai visualizar uma célula e tudo. E aqui, pessoal, a célula, como vocês já viram, é a menor unidade de um ser vivo, a estrutura básica de um ser vivo, o menor organismo, a menor parte de um ser vivo. Então, a célula ainda é um ser vivo, mas o que tem dentro dela já não é mais considerado um ser vivo. Então, a célula é um organismo, é um ser vivo. Aí existem dois tipos de seres vivos, pessoal, em relação às células: os unicelulares e os pluricelulares. A gente vai estudar muito esses pluricelulares lá na frente, quando eu for estudar histologia com vocês, que a gente vai ver os tecidos, enfim. Mas aqui é só para vocês entenderem. Unicelulares são seres vivos compostos por uma única célula e pluricelulares compostos por várias células. Por mais que eu não tenha colocado escrito aqui, existem os unicelulares e os pluricelulares, ou multicelulares. Aí, exemplo de unicelulares, bactérias. Todas as bactérias, pessoal, são unicelulares. Alguns fungos, alguns protistas também podem ser unicelulares. E multicelulares, nós temos os animais, as plantas. Todos os animais e plantas são multicelulares. São compostos por várias células. E alguns fungos e alguns protistas também são multicelulares. Então, vocês lembrem aí que alguns fungos e alguns protistas podem ser unicelulares, outros podem ser multicelulares. E outra classificação em relação ao tipo de célula, algumas são chamadas procariontes e outras eucariontes. Procarionte, pessoal, vou colocar só aqui, procarionte, somente as bactérias e as arqueas que não tem núcleo. Não vai ter organela aqui também, nenhuma organela, com exceção do ribossomo. Aí eu vou falar dessas organelas, vocês vão entender o que são organelas, mas os procariontes envolvendo o DNA, o material genético, e os eucariontes, eles são as células que vai ter núcleo e vai ter as organelas. E essas organelas aqui é o que nós vamos estudar a partir de agora, pessoal. As estruturas, não só essas organelas, mas as estruturas das células. A gente vai ver aqui um padrão para cada célula e algumas características em comum, outras características que diferenciam uma célula da outra. Mas enfim, pessoal. Aqui a gente está vendo uma célula animal e uma célula vegetal. Vocês vejam que elas têm estruturas internas. Essas estruturas internas são chamadas de organelas. Algumas, pessoal, vão apresentar as mesmas organelas, as mesmas estruturas básicas. Exemplo, o núcleo vai estar presente em todo tipo de célula, com exceção dos procariontes. Depois que foi inventado o microscópio eletrônico, foi que descobriu que os procariontes, as bactérias não possuíam, e as arqueias não possuíam núcleo. Membrana plasmática, pessoal. Está presente em todas as células. Qual outra aqui? Ribossomos, também está presente em todas as células. E o espaço intercelular, que é chamado de citoplasma, que eu não estou vendo aqui na legenda, mas aqui, ó. E citoplasma também é a estrutura que vai estar presente em todas as células. Na verdade, citoplasma não é uma estrutura, mas é aquele espaço dentro da célula ali. Vocês podem observar que aqui tem, ó, ribossomos, citoplasma, membrana plasmática e, como eu falei, a única estrutura que não vai existir aqui nos procariontes é o núcleo. Mas essas três estruturas básicas aqui, ó, membrana plasmática, citoplasma e ribossomos, vão estar presentes em todas as células. Lembrem disso. E material genético também, que é o DNA, vai estar presente em todas as células. E nos eucariontes, esse material genético vai estar envolvido com o núcleo, e nos procariontes não vai ter um núcleo envolvendo aquele material genético. Tranquilo? Vamos para frente. Aqui, pessoal, só para mostrar para vocês. Alguns seres vivos, eles são compostos por várias células, aí vai formar os tecidos, aqueles tecidos vão formar órgãos. Exemplo dos animais. Olha aqui o tecido epitelial. A gente vai estudar isso lá em histologia. Aqui a gente tem o tecido sanguíneo. E vejam, pessoal, nem todas as células é obrigado a estar coladinha, não, no tecido, quando eu digo que é multicelular. Vocês observem aqui, ó, que as células do sangue, elas ficam bem separadas umas das outras. Então, não é porque é multicelular que necessariamente todas as células vão estar coladinhas. Mas é só um exemplo aqui, ó. Um animal vai ter tecidos multicelular, diversos tipos de células formando um único organismo. Já alguns outros seres vivos podem ser unicelular, como eu falei para vocês, protista e algumas bactérias, na verdade todas as bactérias são unicelulares e alguns protistas também. Esse aqui, se eu não me engano, é o paramécio. Continuando, bola para frente.
Aqui, pessoal, a gente vai estudar a primeira estrutura básica. Nós vamos estudar todas essas estruturas aqui, ó. Essas três estruturas. Membrana plasmática, citoplasma, que não é uma estrutura, mas a gente vai estudar o citoplasma, porque dentro do citoplasma vai ter todas as organelas. E os ribossomos, que na verdade a gente vai ver esses ribossomos dentro do citoplasma. Mas essas estruturas, membrana plasmática, citoplasma e o núcleo, que vai conter o material genético, nós vamos estudar tudo aqui, beleza? Vamos lá para a primeira estrutura celular, que é a membrana plasmática. Isso aqui a gente já viu lá em bioquímica. Que molécula é essa daqui, ó? Chamada de fosfolipídio. O fosfolipídio é uma molécula que vai formar a membrana plasmática, pessoal. Não somente o fosfolipídio, mas é uma molécula, um lipídio aqui, ligado a uma região de fósforo, um fosfato aqui, um grupo fosfato. Essa região aqui, ó, é um grupo fosfato. Esse grupo fosfato ele é polar, se você não lembra, volta lá em bioquímica. E vai se ligar a um ácido graxo aqui, a região hidrofóbica, que não se liga com a água e tudo. Isso é bem importante, pessoal, vocês lembrarem dessa estrutura, hidrofílica e hidrofóbica. Por quê? A região do grupo fosfato, ela é polar, ela vai se ligar com a água. Já essa outra região, ela é apolar, ela não se liga com a água, ela é hidrofóbica. Essa característica aqui, pessoal, de ter uma região na molécula hidrofóbica aqui e uma hidrofílica aqui, vai fazer com que a molécula de fosfolipídio elas se arranjem desse formato aqui que vocês estão vendo. Vocês observem que vai ter os lipídios voltados para um lado, formando uma esfera aqui, e outros lipídios ligados a ele, voltados para o outro lado. Eu vou riscar bem muito aqui, mas a parte interna tem a parte do fosfato, que é a cabeça da molécula de lipídio, vulgarmente falando. E na parte externa também, o fosfato tanto tem uma parte voltada para fora, que é a parte polar, quanto a parte voltada aqui para a parte interna. E vocês observem que essa parte amarelinha, eu estou riscando aqui, não sei se vocês estão vendo, mas essa parte amarelinha fica ligada uma à outra. Ela nem está para fora e nem está para dentro. O que é que isso faz? Qual é a característica disso, pessoal? Isso aqui vai formar o que a gente chama de lipossoma, mas esse nome aqui não é importante para vocês lembrarem. Mas olha aqui, isso aqui é o que vai formar a célula. Vai envolver toda a célula. Como assim, ó? Fora da célula tem água. Dentro da célula tem água. Então, essa parte hidrofílica aqui, ela vai se ligar à água de fora e a parte hidrofílica aqui também vai se ligar à parte de dentro, formando o que a gente vai chamar agora de bicamada lipídica. Vocês observam, é como se aqui fora da célula tivesse a molécula de fosfato voltada aqui para fora e a de lipídio se ligando aqui para dentro. Vocês observam que o lipídio vai se ligar com o lipídio. Aí forma a famosa bicamada lipídica. Hidrofílico voltado aqui para fora, hidrofílico voltado aqui para dentro. E o hidrofóbico se ligando aqui entre eles. Aí forma essa bicamada lipídica, só que aqui é partido um pedacinho dela, ela vai estar, na verdade, desse jeito aqui. Só que vocês também têm que olhar que não está proporcional não, viu? É bem fino mesmo a bicamada lipídica. É como se fosse isso aqui, ó. Vou fazer só um desenho aqui, ó. Lógico, também não é nessa proporção, mas toda essa camadinha aqui, ó, toda essa parte que envolve a célula é uma bicamada lipídica. A gente vai ver essas características ainda aqui agora. Então, a bicamada lipídica, pessoal, ela envolve completamente a célula, só que ela não vai estar sozinha. Não vai ter apenas fosfolipídios. Vocês observem aqui também tem uma segunda imagem, que é como se ela estivesse abrindo aqui, só para vocês verem que é uma bicamada mesmo. Ó. Parte hidrofílica e parte hidrofóbica. Mas eu quero que vocês prestem atenção nessa imagem. Olha. Existem várias proteínas também aqui junto com os fosfolipídios. Não, a membrana plasmática ela não é formada apenas por fosfolipídios. Vai ter diversas proteínas aqui também. E essas proteínas, elas têm algumas funções diferenciadas. Então, as proteínas, elas vão ter essas funções aqui. E eu já vou falar dessas funções para vocês. Beleza? Vou falar dessas funções aqui para vocês, mas entendam. A bicamada lipídica, por mais que seja uma bicamada lipídica, ela é também formada por proteínas. Vocês observam essas moléculas verde aqui, ó, é chamada de glicolipídio. A gente vai ver isso aqui um pouquinho para frente. Mas observem também essas amarelinhas aqui, ó. Essas amarelinhas, pessoal, nada mais é do que o colesterol. Então, o colesterol é uma molécula muito importante nos animais. Não existe colesterol em plantas, mas na membrana plasmática dos animais, essa molécula aqui vai dar uma maior elasticidade a essa membrana plasmática, pessoal. Então, esses lipídios aí vai ajudar. Você diz, mas não é tudo lipídio? Mas são lipídios
diferentes. Fosfolipídio não é o mesmo lipídio que o colesterol, mas esse colesterol vai estar presente somente nos animais, aí na membrana plasmática dos animais, e vai dar uma resistência maior à membrana plasmática e uma certa elasticidade. As plantas elas vão ter parede celular, como vocês vão ver posteriormente, ela não vai precisar tanto desse colesterol. Agora sim, falando das moléculas de proteínas que vai ter junto com a bicamada lipídica ali, algumas elas atravessam a membrana completamente, outras ficam somente em um lado ou do lado externo aqui, pessoal. Aí existem as proteínas canais, são proteínas que têm um espaço entre elas que vai permitir a passagem de certos íons e algumas moléculas. Por exemplo, a molécula de água, pessoal. A molécula de água ela não consegue atravessar a bicamada lipídica, mas ela entra e sai da célula através das proteínas canais. Alguns gases também vão passar por essas moléculas, gás carbônico, por exemplo. Olha aqui, ó. Vocês observam essa proteína aqui, é uma proteína canal. Então tem um espaço ali entre essa proteína, que passa algumas moléculas. Diversos íons vão estar passando ali. Aí eu vou já falar sobre difusão, aí vocês vão entender um pouquinho melhor. Proteínas carregadoras, pessoal. É uma proteína que vai pegar uma molécula de um lado e vai carregar essa molécula para o outro lado ali da célula, chamada proteína carregadora. Vocês observam aqui, ó, interage com moléculas específicas. Sim, preste bem atenção. Interage com moléculas específicas, pessoal. Não é qualquer molécula que for passando ali que ela vai arrastar e jogar para dentro da célula ou para fora da célula. Existem moléculas específicas. Então, uma determinada proteína vai se ligar com uma determinada molécula. Proteínas são bem específicas mesmo. Não é com qualquer uma que ela vai se ligar, não. Proteína receptora, pessoal. Vai permitir a ligação com certas moléculas sinalizadoras que desencadeiam processos celulares. Como assim, pessoal? Essa proteína aqui, se eu não me engano, é uma proteína, seria a representação da proteína receptora. Ela vai receber sinal, pessoal. Digamos que tem um sinal químico. Chega uma molécula aqui, ou um neurônio, aí conecta-se com essa proteína aqui, manda um sinal nervoso aqui, ao neurônio libera um neurotransmissor, aí a molécula do neurotransmissor se liga a essa proteína. O que é que essa proteína vai fazer? Depende da informação que ela receber. E lógico, ela vai se ligar também com uma molécula específica. Como assim? Ela pode chegar, não um neurotransmissor, mas pode chegar a insulina. A insulina vem, se liga aqui a ela, aí o que é que ela vai fazer? Aí ela vai agora comandar a abertura de canais para a passagem de glicose. Isso é só um exemplo, existem diversas outras proteínas com diversas outras funções, mas ela vai se ligar a uma molécula específica e ela vai desencadear reações químicas específicas também. E as proteínas de reconhecimento vai permitir que uma célula reconheça outra e interaja com ela. Exemplo é uma célula reconhecer um neurônio, uma célula muscular. Ela vai reconhecer um neurônio ali para que uma delas se contrair ou não. Ou um macrófago vai se ligar a uma determinada célula ali, vai se conectar com ela. Estou dando exemplos aleatórios, mas aqui uma célula vai tocar em outra e elas vão se reconhecer através daquelas proteínas. Ela pode tocar em qualquer outra superfície e não se reconhece. Ela só vai reconhecer uma célula com a outra se tiver o contato daquelas proteínas. Deixa eu só ver se o vídeo está ficando um pouquinho grande para mim poder deixar essa parte aqui para a próxima fase. Então eu vou deixar essa parte aqui para o próximo vídeo, pessoal. Essa parte introdutória aqui da membrana plasmática. Espero que vocês tenham entendido. Tchau, até a próxima.